Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu cantinho aqui no interior de Birubá, da onde eu vou ministrar a minha aula de estatística hoje. Olha só, eu tenho uma visão maravilhosa, ó, da casa dos meus pais. Foi olhando para essa paisagem que eu sonhei e consegui realizar muitos sonhos, olhando para essa paisagem aqui durante muitos anos. E eu fico feliz por ter essa oportunidade de compartilhar com vocês esse lugarzinho que eu tanto amo. Tem barulho de bichinho, então se tiver um barulhinho aí, vocês ignorem, tá? Que hoje a gente vai ter então a nossa aula de estatística. Eu vou passando os slides que eu vou disponibilizar para vocês no sistema e vou fazer aqui os exemplos, tá? Então, vamos lá. Hoje, então, nós vamos ver as medidas de posição, que é moda, média e mediana, e também separatrizes, que é os quartis, os percentis e os decis. Então, o que seria as medidas de posição, né? O estudo de distribuição de frequência, que foi feito anteriormente, né? Que a gente aprendeu lá a fazer a tabela, quando a gente tem dados com intervalo de classes, etc. Ele permitiu descrever de um modo geral os grupos de valores, então, que uma variável pode assumir. Assim, a gente pode localizar onde está a maior concentração de valores de uma dada distribuição. Lembrando do exemplo da aula passada, né, das últimas aulas que a gente estava vendo as estaturas dos alunos, por exemplo, aconteceu justamente isso. A gente conseguiu ver aonde que estava, então, concentradas maiores, quantos alunos tinham as alturas, em que valor estava maior concentrada a maior parte dos alunos em relação à estatura, tá? Então, assim, quando a gente quer ressaltar algumas tendências características de cada distribuição, isoladamente ou em confronto com outras, a gente precisa ter outros conceitos que expressem através de números que nos permitam traduzir essas tendências. Então, esses conceitos a gente denomina na estatística como elementos típicos da distribuição e são os seguintes: medidas de posição, que é o que nós vamos ver hoje, medidas de variabilidade ou dispersão, que é na próxima aula, e medidas de assimetria e curtose, que é na sequência, tá? Então, nesse momento, na aula de hoje, a gente vai ver as medidas de posição, que são estatísticas que representam uma série de dados, orientando-nos quanto à posição da distribuição em relação ao eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, ou o eixo dos x. Dentre as medidas de posição mais importantes, a gente costuma trabalhar as medidas de tendência central, que recebem esse nome pelo fato de os valores observados tenderem geralmente a se agrupar em torno de valores centrais. Então, nas medidas de tendência central, nós estudamos a média, a mediana e a moda. E aí, as outras medidas de posição são as separatrizes, que é a própria mediana, os quartis, os percentis, e nós também vamos ver os decis. Então, começando pela média, tá? A média aritmética é o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles, tá? Então, eu somo os meus dados e divido pelo valor de número de dados, ok? Então, a nossa representação, ó, é o x com a ênfase. Isso aqui é a nossa representação de média aritmética, tá? O somatório, ó, dos nossos dados dividido pelo meu número de dados, certo? Só que assim, pessoal, nós vamos ter três tipos de média, três exemplos diferentes de como calcular a média. Não que existam três formas diferentes, é que cada caso vai ter uma maneira diferente de calcular a média. Então, nós vamos começar pelos dados não agrupados. O que seriam os dados não agrupados? É simplesmente vocês ganham um exemplo
em que vocês têm ali 4, 5, 7, 10 valores que não tem intervalo de classe. Quando eu digo não ter intervalo de classe, é não ter aquela tabelinha que vocês fazem lá, tudo aquilo que nós fizemos na aula passada, tá? Então, vamos ver um exemplo. Sabendo que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, temos para a produção média da semana. Então, como que nós vamos calcular a média nesse caso? Primeiramente, a gente observa, pessoal, que durante uma semana, tá? Foi 10 litros no primeiro dia, 14 no segundo, 13 e assim por diante, tá? Então, tem que prestar atenção no que tá dizendo o enunciado do meu problema, ok? Então, a gente percebe assim, ó, que não teve, eram 10 litros num dia, não teve mais, não foi calculado de manhã e de noite quando se tira o leite, por exemplo. Foi 10 litros num dia. Então, quer dizer o quê? Que ela não tem uma frequência, por isso que a gente vai fazer dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, tá aqui, ó. Eu coloquei os meus valores aqui e agora eu vou calcular a média. Então, eu vou pegar e colocar 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16, mais 18, mais 12, e vou dividir pelo número de termos. Aqui, no caso, falava que era em uma semana, né? Mas vai ter vezes que a gente não vai ter, e aí é simplesmente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, fazendo essa soma aqui, a gente vai ter que 98 dividido por 7, que vai ser igual a 14. O que significa esse 14 aqui? Significa que eu vou ter, a minha produção média é de 14 litros, ok? Então, bem tranquilo. Aqui eu trago uma observação para vocês. Às vezes, a média pode ser um número diferente de todos os da série de dados que ela representa. É o que acontece quando temos os valores 2, 4, 8 e 9, para os quais a média é 5. Então, esse será um número representativo dessa série, embora ele não esteja apresentado nos dados originais. Então, não tem problema, tá, pessoal? Agora, tem uma observação bem importante aqui, ó. O desvio em relação à média. A gente denomina desvio em relação à média é a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média. Então, assim, ó, desvio vai ser igual ao meu valor dado, tá? Cada um dos meus termos menos a média. Então, se a gente pegar, ó, o exemplo anterior, ó, o primeiro é 10, e lembrando que a média deu 14, tá? Então, o primeiro desvio vai ser 10 menos 14, que vai dar menos 4. O segundo vai ser, ó, 14 menos a média, que é 14, 0. Depois, 13 menos 14, que era o outro valor da outra média, e assim sucessivamente, tá? Então, se a gente somar todos esses desvios aqui, ó, menos 4 com menos 1, menos 5, mais 1, menos 4, e assim sucessivamente, a gente vai ter que a soma sempre vai ter que dar 0, tá? Ó, somando tudo, vai ter que dar 0. Isso aqui, pessoal, sempre vai acontecer. Se não acontecer, vocês podem se perguntar, bom, será que a minha média tá certa? Será que eu copiei os meus valores? Será que eu fiz tudo certo? Aí vocês vão ter que analisar, até uma forma de conferir se vocês fizeram a média certa, tá? Uma segunda propriedade é que se você somar ou subtrair uma constante de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada ou diminuída desse valor dessa constante, tá? Então, assim, do exemplo anterior, nós tínhamos lá que o primeiro valor, ó, era 10, 14. Então, se eu aumentar 2 em cada um deles,
Então, vai ficar 12, 16, 15, né? Sucessivamente. Então, o somatório desses novos dados daria 112. E aí, fazer 112 dividido por 7 vai dar 16. Antes, a média era 14. E aqui que tá o detalhe, ó. Se eu somar ou subtrair todos os valores de uma variável, a média fica aumentado ou diminuída dessa constante. E foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Antes, a minha média era 14, né? Então, como eu somei 2 em todos os meus dados lá, a minha média ficou 16 e foi justamente o valor que aumentou, ó. Aumentou 2. Então, essa é a segunda propriedade. E a terceira propriedade é a mesma história para multiplicação e divisão, certo? Então, dando sequência, agora nós vamos ter dados agrupados. Começando, então, sem intervalo de classe. Vamos considerar a distribuição relativa a 34 famílias de 4 filhos, tornando para a variável o número de filhos do sexo masculino. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, como que eu identifico se tem intervalo de classe ou se não tem intervalo de classe, tá? Quando tem intervalo de classe, vai ter um intervalinho aqui, ó, e nesse caso não tem, ó, tá aqui só, ó, número de meninos. Quantas famílias têm nenhum filho, um filho e assim por diante, tá? Então, vamos analisar. Número de filhos do sexo masculino, tem um errinho aqui, ó, em 34 famílias, tá? Quantas famílias, ó, somatório, ó, 34 famílias, né? Então, quantas famílias tem 2 meninos? Ó, 2 meninos, 10 famílias tem 2 meninos, ó. 6 famílias tem um menino, 2 famílias não tem nenhum menino. Isso em relação, ó, pessoal, é assim, ó, famílias que tem 4 filhos, ó, e 4 famílias tem 4 filhos. Olha só que legal, 4 meninos no caso. Então, isso aqui é uma distribuição de frequências sem intervalo de classe. E aí, como é que eu vou calcular a média disso, tá? Agora, a gente vai introduzir um termo a mais na nossa tabela, que até então era até aqui, né? E aí, eu podia fazer a frequência acumulada e toda aquela coisa, né? Então, assim, agora, a gente vai se deter sempre nos meus dados, na minha frequência simples, na minha frequência acumulada. Nesse caso,